O que eu quero mostrar hoje para vocês são os 3 passos para você assumir o controle de uma área, assumir o controle da gerência de uma nova empresa que você está entrando para trabalhar, ou também assumindo ali, você foi promovido ao cargo de gerente. Então eu quero te mostrar esses 3 passos bem práticos do que você deve fazer. Os 3 passos iniciais para você ter o controle na área. Então já deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo e também compartilhe tira um print screen de você assistindo a nossa live hoje e me marca lá, coloca no seu stories, me marca lá no Instagram, @heuri.fidelis, coloca a hashtag gestão ao vivo. Coloca lá no stories, marca que você está aqui junto comigo, ao vivo, para a gente poder aprender mais sobre gestão, aprender mais sobre como administrar mesmo a sua área. Beleza? Tamo junto então, bora lá. Antes da gente começar, eu queria deixar aqui uma dica importante para você assistir esse vídeo que está ali no nosso canal. Eu lancei esse vídeo na quinta-feira e ali eu mostro quais são as 3 principais funções de um gerente. O que o gerente, ao assumir esse cargo, o que ele deve fazer? Quais são as 3 funções principais do gerente no seu dia a dia? Cuidar da estratégia da empresa, traduzir a estratégia da empresa, na verdade, cuidar de resolver e solucionar os problemas e garantir a operação, garantir o dia a dia. As 3 principais funções de um gerente. O que o gerente, logo ali no seu dia a dia, na condução do seu trabalho, o que precisa fazer? Então fica a dica, assista esse vídeo ali no nosso canal. Terminando aqui, eu também vou deixar esse vídeo aqui linkado para você assistir, porque ele é muito bacana e vocês vão ver e dá base para muitas das coisas do que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Então, olha só. Imagine, então, que num determinado dia você está ali naquela empresa, trabalhando muito, mostrando serviço, mostrando o seu valor e, finalmente, o reconhecimento vem. A diretoria, os donos da empresa olham para você, coordenador, supervisor ou analista, e te promovem a gerente. O pessoal faz uma festa, você leva todo mundo, paga ali o rodízio para todo mundo, o pessoal. É uma noite de festa, porque finalmente você está dando um salto importante na sua carreira, crescendo realmente como profissional, assumindo mais responsabilidades e, claro, também ganhando mais por isso. Então é noite de festa, é noite de comemorar. Você está ali com seus amigos, com a sua família, porque finalmente foi promovido e se tornou um gerente. Beleza, passa-se a festa, todo mundo curtiu, todo mundo se divertiu, mas no outro dia de manhã, e aí? O que eu preciso fazer? Por onde eu começo? O que eu tenho que executar? E aí a festa do dia anterior se transforma em uma dor de cabeça, porque ali, naquele momento, nas 8 horas da manhã do seu primeiro dia como gerente, muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que elas precisam fazer. Qual é a diferença de comportamento? O que eu preciso dominar para se tornar, agora que você se tornou um gestor, não é exatamente aquilo que você fazia antes como um excelente técnico, como um excelente profissional. Então, o que eu quero te mostrar hoje aqui é exatamente os passos para você ter esse controle nas mãos. Eu vou mostrar aí cada um deles para você ter exatamente isso. E a primeira coisa que você precisa ter ao assumir esse novo cargo, ao assumir essa nova responsabilidade, a primeira pergunta que você precisa responder é essa daqui, pessoal. Veja se é uma pergunta fácil. Qual é o sentido da vida? Essa é a primeira pergunta que você deve responder. Não é exatamente, qual é o sentido da vida, que é uma pergunta filosófica complicada, mas pensando um pouco sobre isso, quais são os objetivos da sua área? Vamos dizer ali, você está assumindo esse setor, por mais que você esteja trabalhando nele há muito tempo, mas a primeira coisa que você precisa ter logo nesse primeiro dia de manhã é começar a pensar, a ter clareza sobre quais são os objetivos da área, quais são as funções de existir desse setor. Por que vocês estão ali? Quais são
os valores que vocês estão oferecendo à empresa, o que agrega aquilo que você está fazendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui sobre isso. Vamos pensar ali no setor de RH. Um gerente ou uma gerente de RH está assumindo essa área. Quais são os principais objetivos de uma área de RH? Primeira coisa, a gente poderia dizer que é prover um time forte. Concorda comigo? Ali, a gerente de RH, o gerente de RH, ele está ali para poder selecionar os melhores colaboradores, para poder desenvolver esses colaboradores tecnicamente, desenvolver em termos profissionais, para poder avaliar ali entre a equipe quais são os melhores funcionários e tornar esse time realmente um time robusto, um time forte, capaz de realizar o trabalho, capaz de entregar os resultados que aquela empresa oferece. Então percebe que quando esse gerente aqui, essa gerente de RH, ele está pensando sobre os objetivos da área, ela está pensando isso de uma maneira bem abrangente. Qual é o sentido disso aqui existir? Não é simplesmente contratar, não é simplesmente pagar salário. Tem alguns objetivos mais profundos, né, maiores, mais relevantes do que o dia a dia de atividades ali. Mas olha que interessante, quando você escreve esse objetivo, as coisas começam a ficar mais claras. Por trás desse objetivo tem uma série de atividades, que é o que a gente ainda vai ver aqui hoje. Mas aqui você começa a entender o sentido de tudo aquilo ali. De todas aquelas pessoas trabalhando, de todos aqueles processos acontecendo. Para quê? Para que no final, essa área de recursos humanos, essa gerente de RH, consiga alcançar o objetivo de dar à empresa, de prover à empresa esse time forte. Beleza? Um outro objetivo que ela poderia dizer que existe ali, ela está ali executando esse trabalho, o setor, para planejar a atuação em pessoas. Planejar quais vão ser os cargos, os salários, planejar qual é a remuneração que vai ser feita ali para cada tipo de pessoas, como que se dará ali as avaliações de desempenho, sobre quais critérios, de quanto em quanto tempo. É o planejar, é o pensar a atuação em pessoas nesta empresa. Concorda? Veja como que isso aí é profundo, né? Eu vou dar quais benefícios eu vou oferecer, de quanto em quanto tempo alguém será promovido, como que vai ser ali as etapas do trabalho de recrutamento e seleção. É o pensar sobre a área. E um outro objetivo é a parte ali de departamento pessoal mesmo, né? De administrar os colaboradores, de administrar a remuneração. Helder, você está dizendo que a gerente de RH, o objetivo da área de RH é de ter pessoas, ter boas pessoas? É meio que óbvio. Sim, é entregar pessoas à empresa. Mas veja que aqui você está organizando o raciocínio, organizando ali as principais funções que existem ali, os principais objetivos, e as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Por isso que esse é o primeiro passo. Pensar sobre o objetivo da sua área. Você sabe dizer aí, de pronto, quais são os principais objetivos do seu setor? Escreva aqui alguns desses objetivos aqui nos comentários. Né? Me fala aí, eu trabalho no setor comercial e aqui o meu objetivo é esse. Ou eu trabalho na TI, né? Na logística, enfim. Me diga aqui se você tem clareza sobre esses objetivos. O objetivo do comercial é vender? Sim, é vender, mas além disso, é oferecer o que para a empresa? É uma venda de qualidade, com rentabilidade. Então, tá vendo? Não pode ter inadimplência, não pode ter descontos à torta direito, tem que ter uma venda consistente, não pode ser simplesmente na sorte. Então, ao pensar sobre os objetivos da sua área, o que você começa a fazer aqui é ter uma clareza maior sobre o que você está atuando. Mesmo que você esteja ali trabalhando nessa empresa há muito tempo, já conhece do setor, já está ali, já entende do dia a dia da rotina,
mesmo assim, quando você é promovido a gerente, promovido a gestor, para um pouquinho e execute esse primeiro passo para organizar as coisas aí na sua mente sobre como, do que acontece, por que acontece. Deixa eu te dar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui um setor financeiro. Então, para que um setor financeiro existe na empresa? O setor financeiro existe para pagar as contas, para pagar os salários, para poder processar as vendas. É para isso que um setor financeiro existe? Sim, mas vamos tentar organizar melhor, escrever melhor esses objetivos? Eu poderia dizer, então, que um gerente financeiro dessa área poderia entender que o principal objetivo da área é garantir a rentabilidade da empresa. Mais do que simplesmente pagar, mais do que simplesmente receber, nós estamos falando sobre tornar esse negócio cada vez mais rentável. O financeiro é responsável pelas rotinas tradicionais, mas também é responsável pela gestão de investimentos, pela gestão de patrimônio, dos ativos da empresa, é responsável pela cobrança. Tudo isso tem que estar integrado para promover, para garantir uma alta rentabilidade no setor. Está vendo como que essa clareza ela é mais profunda mesmo? Você está parando e pensando no final do mês, no final do ano, a gente está aqui trabalhando para quê? Para entregar o que a esse negócio? O setor financeiro, a gente pode dizer que aqui é garantir a rentabilidade financeira. Deixa eu dar um outro objetivo aqui, é também o planejar a atuação financeira. Planejar a atuação financeira é muito relevante. Nós estamos aí num período ali começando a sair dessa pandemia e tem uma série de planejamentos, de empréstimos, de cortes, né, de custos, cortes de despesas para garantir a sobrevivência do negócio. Tem um próprio planejamento tributário, como que eu vou organizar ali as diversas empresas de um grupo para a gente conseguir ter uma melhor rentabilidade. É muito importante esse objetivo. Garantir que as coisas sejam feitas dentro de um planejamento que vão trazer maior rentabilidade para o setor. E também, como eu falei, administrar esses investimentos, administrar esses ativos, por mais que ali a operação da empresa esteja funcionando bem, além disso, o que vai ser feito com o lucro? Onde a gente vai colocar esse dinheiro? Como que a gente vai fazer que ele renda também cada vez mais? Percebe então, pessoal, a importância da gente ter esse tipo de clareza e ter essa visão? É mais do que simplesmente você assumir um cargo e já sair fazendo coisas, já sair correndo para um lado para o outro, dando a sua opinião, falando sobre o que precisa ser feito. Calma, você está assumindo uma nova função, você está entrando talvez em uma nova empresa. É o momento de você entender a situação. O que está acontecendo aqui? Saber por que você faz, ter clareza das suas entregas. E se você tem clareza sobre essas entregas aqui, você começa a avaliar oportunidades de fazer esses objetivos da melhor maneira possível. Quando eu falo que o objetivo de um gerente financeiro é garantir a rentabilidade da empresa como um todo, uma pergunta já surge aqui. Afinal de contas, então, qual é a rentabilidade atual? Se o meu objetivo é garantir uma alta rentabilidade, qual é o nível de lucro que essa empresa está tendo? Olha como que a gente começa já a amarrar algumas coisas e buscar oportunidades de melhoria. A gerente de RH que tem o objetivo de prover um time forte para a equipe, a primeira pergunta quando ela está fazendo essas reflexões é: meu time é forte ou meu time é fraco? Qual é a qualidade técnica dos colaboradores dessa empresa? Porque aí você vai começar a linkar todo o trabalho do setor, tudo o que acontece ali na entrega desses objetivos. Perfeito? Ótimo. E quando a gente fala aqui sobre esses objetivos nesse nível de profundidade, veja que aqui a gente começa a destacar os valores daquilo que você está oferecendo. Não é simplesmente pagar e receber contas. É garantir a rentabilidade do negócio. Não é simplesmente contratar e mandar a gente embora.
é prover um time forte. Você começa a destacar aqui valor de tudo aquilo que está acontecendo no seu setor. Mais fácil de você mostrar esse valor à liderança, aos diretores, à própria equipe. Por quê? Porque nós estamos juntos para entregar esse objetivo. Combinado? Se vocês tiverem algum comentário, algumas dúvidas, deixem aqui também, que no final eu vou conversar com vocês, vou responder também essas dúvidas de todo mundo. Beleza? Olha só, nós vimos então que você está logo que assumiu uma área, assumindo esse setor, nos primeiros dias, logo nos primeiros dias, vai parar um pouquinho e vai pensar sobre esses objetivos. Por que esse setor existe? É hora, então, da gente dar um zoom sobre como esse objetivo é realizado, como esse trabalho é realizado ali dentro do setor. E aí aqui está um conceito muito legal, muito interessante, que são as 5 dimensões da gestão. Como que esse trabalho ocorre? Você, ao assumir o setor, precisa entender que esse setor acontece várias coisas ali dentro e tudo que acontece ali deve ser visto de uma maneira integrada. Então aqui a gente usa sempre nas nossas metodologias esse conceito das 5 dimensões da gestão. Uma forma de você começar a desenvolver uma visão mais ampla de todo o setor. Um gerente de RH não pode se preocupar apenas com pessoas. Tem outras questões. Um gerente financeiro não pode se preocupar apenas com dinheiro. Tem muito mais acontecendo ali dentro desse setor. Então deixa eu explicar para vocês o que são essas 5 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão mercado. É você começar a olhar a relação com os seus clientes. Seja clientes externos da empresa, clientes mesmo, seja os clientes internos, talvez no seu setor produza materiais, produza serviços de apoio a um outro setor da empresa, então isso o seu setor se torna um fornecedor desse cliente interno. Então todas essas interfaces, esses produtos, as entregas que vocês oferecem, estão relacionadas a essa dimensão mercado. Depois, nós temos a dimensão finanças. Tudo o que acontece dentro da sua área tem um custo. Qual é o seu orçamento? Como que vocês controlam esses recursos? Recursos de pessoas, recursos de materiais, da própria estrutura. Você, gerente, precisa entender, compreender, dominar esses números. Falar sobre finanças. Qual é o orçamento do seu setor? Quanto que você tem disponível para poder investir em capacitação, treinamento do seu pessoal? Os recursos que vocês estão ali sendo responsáveis por gerenciar. Depois nós temos a dimensão design. Design está relacionada à própria estrutura, o desenho de como o trabalho é realizado. Quais são ali os processos, as atividades, como que você divide essas atividades entre as pessoas, o que cada uma é responsável por fazer, como que você organizou ali o trabalho para ele ser entregue efetivamente. Depois nós temos a dimensão pessoas, equipe, é cuidar do seu pessoal, cuidar do seu time. Nós estamos falando aqui sobre desenvolver a equipe, avaliar o desempenho, o líder dar feedback, estar próximo da sua equipe para oferecer realmente o apoio necessário para que esses profissionais cresçam. E a gente tem também, por fim, a dimensão estratégia. É você, gerente, pensando no longo prazo, pensando para onde você pode desenvolver e crescer o seu setor, pensando nas grandes metas de melhorias. Aqui a gente está falando de uma visão de longo prazo, olhando a estratégia, mesmo dentro do seu setor, pessoal. Mesmo dentro da sua área, mesmo você sendo um gerente de uma área de apoio, RH, finanças, TI, compras, mesmo ali, você precisa pensar em um prazo maior. Como que o seu setor pode contribuir positivamente para as grandes diretrizes da empresa, as grandes estratégias da organização. Então veja que essas dimensões da gestão, olha como que elas são integradas. E eu trouxe aqui, para fazer uma referência a cada uma dessas dimensões, os 5 elementos da natureza.
Porque é tudo integrado, não é, pessoal? Olha só, o líder, ele é como um fogo mesmo, olhando lá como sendo aquela tocha que ilumina o caminho, aquele farol ali que está ali iluminando, mostrando para onde está indo. A sua relação com os clientes precisa ser maleável em algumas vezes, como a água, ou dura e firme, né, como o gelo. As finanças, né? Finanças é o ar que dá sustentação à empresa, né? A falta de ar ou a falta de um fluxo de caixa pode quebrar muitos negócios. O design representa ali a terra, né? Tem que ser concreto, firme, consistente a sua entrega. E o coração é a emoção, é a empatia para com a sua equipe. Então aqui a gente tem uma visão completa, integrada sobre como o seu setor está funcionando. E é agora aqui, nesse segundo passo, que eu quero te mostrar detalhadamente uma ferramenta prática para você compreender o uso dessas dimensões no seu setor. Então, bora lá. Primeira coisa que você precisa ter é esse cuidado em ouvir as pessoas. Você está chegando na área ou você está assumindo um cargo nessa empresa que você trabalhava, você precisa ouvir bastante. Você vai entender a integração desse sistema de gestão, nessas dimensões que estão integradas, à medida que você ouvir as pessoas, ouvir os colaboradores, ouvir os fornecedores, os clientes, os líderes. Então tem muito gerente que ele já chega na área querendo mostrar serviço, querendo falar que é o bonzão, e já sai mandando todo mundo fazer um monte de coisa, não presta atenção no que está acontecendo, acha que já sabe quais são os problemas da área. Não, vai criar resistência, vai criar um problema de interface, de comunicação com as pessoas. Vai quieto, ouça o que as pessoas têm a dizer, ou entenda o cenário onde você está envolvido, ouça todo mundo. Pensa só o seguinte, pessoal. Vou dizer o caso que você até uma semana atrás, você era um colaborador na equipe. Um analista, um coordenador. Você tinha ali ao seu lado outros colaboradores, outros pares. E aí você é promovido a gerente. Olha como que ali tem um potencial grande de criar um conflito. Até ontem você estava ali do lado da pessoa. E aí agora hoje você está mandando na pessoa. Se você não souber lidar com essa relação, esse outro colaborador pode ficar resistente a você. Então, ao invés de sair já determinando coisas, ao invés de você já sair querendo mostrar o serviço de uma maneira um pouco mais arrogante, calma, estude o setor, estude lá os objetivos, estude para que o seu setor existe e vamos estudar aqui agora como que as coisas acontecem ali dentro. Se você também já é um gestor, já é um gerente e quer organizar melhor a sua visão sobre o que acontece na sua área, essa ferramenta aqui vai te ajudar bastante. Eu vou pegar essas 5 dimensões e vou mostrar uma ferramenta muito legal de como você pode estruturar todo esse conhecimento. Vem comigo aqui. Deixa eu te mostrar essa tabela e essa ferramenta para você ter o seu kit ali de utilidades. Como que você vai posicionar cada um desses elementos, dessas dimensões, para você ter o controle da sua área nas mãos. Perfeito? O Edgar entrou aí e falou boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos lá. A primeira coisa, deixa eu abrir aqui na tela maior para você ver essa ferramenta completa. E aí eu quero ir mostrando como que você vai preenchendo essa ferramenta aqui. Tá bom? Vou pedir para o Felipe. Felipe, coloca aí nos comentários o nosso link para o nosso canal lá no Telegram, nosso grupo no Telegram. E lá no nosso grupo do Telegram, eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês, tá bom? Para vocês escreverem, organizarem as ideias, organizarem o setor aí. Tá certo? Então vamos lá, vamos pegar ali o caso daquele gerente financeiro que está ali assumindo a área, está querendo entender como que esse setor financeiro funciona. Deixa eu mostrar.
Aqui nós temos no topo, está lá um dos objetivos. Pensando na estratégia, pensando no porquê de existir o setor, a gente começa colocando ali o objetivo. Então, um dos objetivos da área financeira é garantir a rentabilidade da empresa. Do lado, a gente tem aqui uma coluna para você escrever a sua equipe, quem são as pessoas que estão ali ao seu lado, quem executa o trabalho. No meio, você vai descrever os processos que acontecem ali, as principais atividades que acontecem, e tudo isso é para, no final, entregar produtos, entregar serviços aos seus clientes. Embaixo, nós temos aqui a parte de finanças, qual é o orçamento da sua área disponível. Então, veja que aqui nessa tela aqui, você já começa a entender as 5 dimensões da gestão e a gente vai preencher como que isso aqui ficaria. O primeiro passo que você precisa fazer é começar a entender os processos. Porra, eu não começo pelos clientes, eu não começo pelas entregas. Calma, você está ali assumindo essa área. Vá bater papo com as pessoas, vá perguntar o que elas fazem, como que elas fazem, vá entender o dia a dia dessa área. Então, a gente pode dizer aqui que para garantir a rentabilidade financeira da empresa, ali dentro daquela sala, com aquelas pessoas, eles realizam esses processos. O primeiro processo aqui é o de planejar a atuação financeira. Aqui no topo esquerdo. Ao planejar a atuação financeira, eles começam então a elaborar e acompanhar o orçamento dessa empresa. Define-se lá o orçamento de todas as áreas, quanto que tem disponível ao longo do ano para poder investir, custos, despesas, enfim, monta o orçamento da empresa. No dia a dia, temos ali no financeiro sempre 2 vertentes, né, pessoal? O processar notas fiscais e boletos, que é o processar as vendas e, eventualmente, realizar algumas cobranças. Temos também o outro lado, que é o pagamento, né? O processar o contas a pagar e também processar a folha de pagamento, pagar os funcionários dessa organização. Ao final de processar pagamentos, processar as vendas, juntam-se os números e é hora então de apurar os resultados do negócio. Compara-se então, junto com a informação do resultado do negócio, com o resultado ali planejado, controlado do orçamento, nós temos ali oportunidades de melhoria nessa empresa. Então é hora de aplicar esse processo de desenvolver a controladoria financeira dessa empresa. Perceba que aqui, em uma única tela, nós começamos a organizar a parte lógica de como o trabalho é realizado. Não é interessante? Olha só que legal. Você começa a visualizar como as coisas acontecem aqui. E, pessoal, é de uma maneira bem prática, bem macro. Você está começando a visualizar, a entender como as coisas acontecem. Não é hora, neste momento, de você se preocupar em padronização, em mapeamento de processo detalhado, em qual é o nome que você vai dar desse processo. Tudo isso é importante. Lá na frente, quando você realmente já estiver encontrando ali oportunidades, querendo padronizar e estruturar melhor o seu setor. Neste momento aqui, que você está assumindo a área, preocupe-se em compreender como as coisas acontecem. Eu dei ali o exemplo de que o objetivo de garantir a rentabilidade da empresa, mas fique à vontade conforme a sua realidade, conforme o seu setor. Eu não estou falando que esse objetivo é o objetivo tradicional, não. O importante é que você vá criando a visualização de desenhar, estruturar como as coisas acontecem no seu setor. Combinado? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de como eu conduzo isso nos nossos projetos de consultoria. Olha só, aqui tem dois quadros em branco em que eu vou lá junto com as pessoas e vou perguntando. A gente se reúne numa sala, uma reunião ali de 1 hora, 2 horas no máximo, em que as pessoas vão contando o que fazem e a gente vai escrevendo ali. Eu trouxe essas fotos para vocês entenderem o quanto que esse aqui é um trabalho dinâmico, prático, sem muita preocupação de padrão, de formalização,
é uma folha em branco, é uma caneta ou um quadro em branco junto com a sua equipe, vocês vão desenhando o negócio. Desenhando, sem muita preocupação formal não, pessoal. Lembrando que aqui a gente está falando é de você assumindo essa área. São logo nos primeiros dias. Perfeito? Essa dinâmica aqui é muito legal. É o momento de você conhecer mais as pessoas, ouvir um pouco da realidade delas. Aqui, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, por mais que as pessoas estejam falando sobre os processos, sobre como as atividades são feitas, aqui também é uma oportunidade de você começar a identificar algumas oportunidades, alguns gargalos do dia a dia. Você vai perceber que as pessoas vão começar a falar de alguns problemas. É bom para você já ir anotando, para você já ir entendendo coisas que precisarão ser trabalhadas no seu setor. Mais uma vez, mesmo que você já esteja trabalhando nessa empresa há muito tempo, é hora de você colocar tudo em perspectiva. Sair daquela visão técnica de apenas uma atividade e começar a ter uma visão de um todo, de tudo que acontece no seu setor. Ótimo. Beleza. O próximo passo, então, depois que você entendeu como que as coisas funcionam, ouvir o Márcio gravar. O Márcio, eu estou tentando falar um pouco mais alto porque está tendo um problema no microfone mesmo. Depois disso, é hora de você listar, então, quais são as entregas do seu setor. Para quem você oferece esse trabalho. E aí aqui eu coloquei assim, por exemplo, esse trabalho do financeiro de garantir a rentabilidade financeira, quem é o principal interessado disso tudo? É a própria diretoria do negócio. A diretoria, os donos da empresa, instituições financeiras, eles estão querendo o quê? Quais são os relatórios, quais são as análises, tudo aquilo que está ali entre apurar o resultado do negócio e os apontamentos de oportunidade de melhoria são informações fundamentais para a diretoria, fundamentais para conseguir investimento com instituições financeiras. Quando você está ali, as atividades de processar as vendas, realizar a cobrança, você está lidando diretamente com os clientes da organização, tratando ali dos recebimentos. E toda a parte de pagamentos de salário, você está falando com os fornecedores e com a própria equipe, né? Processando ali os pagamentos de cada um. Então veja que aqui você começa a direcionar os processos às entregas, aos clientes da organização. Lembra que eu fiz a pergunta, por que você está trabalhando? Por que o setor existe? E aqui você vai falar para quem você está trabalhando ou para quem você está oferecendo esse valor, esses produtos, esses serviços. Estou falando aqui agora, pessoal, bem próximo do microfone, e aí deu uma melhorada, tá? Perfeito. Tá ficando mais claro, gente? O domínio do controle daquilo que você está assumindo, das funções que você está assumindo como gestor nessa área. O terceiro passo depois disso é você, então, direcionar as pessoas. Então, aqui, vamos dizer que o André, que é o gerente que está assumindo a área financeira dessa empresa, ele é responsável pelos processos de planejamento, elaboração de orçamento, o desenvolver a controladoria, né, em que ele está ali pensando e buscando oportunidades de negócio. Enquanto que a Jéssica é uma analista mais madura ali na empresa, ela está ali preocupada em consolidar os resultados do negócio, tanto em termos de pagamentos quanto em termos de recebimentos. E a Marcela e o Vitor são dois assistentes. A Marcela é responsável pela parte de cobrança e recebimentos e o Vitor pela parte de compras, pagamentos, processamento dos salários, da folha de pessoal. Então veja que aqui, olha como que as dimensões da gestão estão integradas. De um lado, eu tenho quem realiza essa função, os processos, ou os processos podem ser compartilhados, e do outro lado, eu tenho a parte mercado, quem são os clientes, o que são oferecidos. Para entregar tudo isso, essas pessoas realizam esses processos. Tudo de maneira integrada para conseguir alcançar o objetivo do setor, o objetivo de toda a área. Percebe?
E por fim, a gente falar sobre a importância das finanças como um apoio de tudo que está acontecendo, eu tenho aqui então o orçamento mensal, o orçamento da área, em torno aí de 50 mil, para pagar toda essa estrutura do financeiro, para pagar os salários da Jéssica, da Marcela, do Vitor, certo? O Guilherme está falando que colocou um fone no celular e o áudio ficou no máximo. Ele melhorou para ele. Perfeito. Vamos ajeitando aqui, pessoal. Mas olha só que interessante. Você começa a ter essa visualização completa do setor. E quando eu falo que um dos principais fatores para você ter o sucesso da sua área, o sucesso na gestão do seu setor, é você ter o controle das coisas, controle da situação. O que está acontecendo, como que as coisas acontecem, quem é responsável pelo quê, qual que é o valor de investimento que eu tenho para poder montar e manter essa estrutura. Você começa a ter essa visão completa. Para que tudo isso? Para alcançar o objetivo da área, garantir a rentabilidade financeira. Não é trabalhar por trabalhar, não é morrer de trabalhar, é para alcançar esse objetivo. Tá ficando claro aí para vocês, pessoal? Tá ficando bacana? Beleza. Aí é hora, então, a gente passou aqui por 3 passos. Primeiro, entender os objetivos do setor. Segundo passo, entender essas dimensões da gestão de maneira integrada mesmo. Então, como que a estratégia influencia a parte de finanças, finanças influencia quanto que você tem disponível para poder pagar, remunerar as pessoas engajadas desenvolvem um bom trabalho, então mexe lá na parte de design, dos processos, garante boas entregas que serão oferecidas ao mercado, oferecidas aos clientes, certo? Beleza, pessoal. Vamos falar então sobre o último passo. O último passo, se eu comecei a pergunta lá brincando qual era o sentido da vida, o último passo está relacionado a essa pergunta. Para onde nós vamos? Qual é o destino do seu setor? Para onde você está querendo levar toda essa estrutura? Ou a gente pode transformar essa pergunta em quais são os avanços da área? O que você está pensando sobre levar esse setor, os grandes objetivos? Tudo que eu mostrei até agora é como que a área está hoje, como que o trabalho é organizado hoje. Mas a situação de hoje não pode permanecer ao longo do tempo. É importante avançar, entregar mais resultados, melhorar os resultados da organização como um todo, a partir do trabalho do seu setor. Então é importante que você pense sobre os avanços da área. Com certeza, se você está vindo de uma outra empresa e assumindo o cargo de gerência nessa nova organização, com certeza já existem projetos ali dentro, já existem iniciativas que estavam acontecendo. Então é hora de, logo no início, você se inteirar de tudo isso que está acontecendo ali, de quais são os principais desafios priorizados na empresa. Se você está assumindo a gerência dentro da empresa que você já trabalhava mesmo, com certeza você já sabe a realidade, as dificuldades ali do dia a dia de trabalho. É hora então de dar condições de avanços para a própria área. Beleza. Para isso, tem 2 ferramentas importantes. Você precisa então compreender mais do que simplesmente como a área funciona, entender quais são as metas, quais são os indicadores relacionados aí à sua área e quais são os projetos, quais são as iniciativas do seu setor. Entender o que já está em ação, que já está planejado, ou quais são os projetos que você vai propor, e entender quais são as metas. Metas que foram propostas pela alta liderança. Metas que você precisa alcançar. Você foi promovido a gestor, promovida a gerente. E para quê? Para bater essas metas. É isso que a diretoria, no final, vai utilizar como meios de comparar se o seu resultado se o resultado da área foi melhor do que antes, se você está desenvolvendo um bom papel como líder do setor, metas e projetos.
Então, comece compreendendo quais são os indicadores do setor. Quem assistiu aqui a live da semana passada, eu estava mostrando sobre como você pode montar uma apresentação de resultados para você levar à diretoria, para você levar à alta liderança da empresa. Então, logo depois eu vou colocar o link também para você assistir essa aula, que lá eu mostro passo a passo como montar essa apresentação mesmo ali de PowerPoint. Mas aqui, nesse momento, é você entender quais são as métricas do setor, quais são os principais resultados que a alta liderança quer que você apresente a eles. Então, aqui a gente tem a satisfação dos clientes, o atendimento no prazo, o cumprimento ou não do orçamento, a produtividade do colaborador. Aí, lógico que você vai, conforme cada uma das áreas, conforme a área que você está conduzindo, entender quais são esses números, essas métricas mais pertinentes para você estar ali mostrando todo o resultado. A dica que eu dou sempre é a seguinte: você não listou lá quais eram os objetivos da área? Então, esses indicadores precisam mostrar, comprovar que vocês estão alcançando esses objetivos. Se o resultado ali do objetivo da área financeira é garantir a rentabilidade da empresa, o primeiro indicador que deve aparecer numa apresentação dessa é a evolução da rentabilidade. Se o gerente, a gerente de RH tem a responsabilidade de prover um time forte, o primeiro indicador que tem que aparecer num relatório como esse é qual que é o índice de colaboradores excelentes, qual que é o índice de colaboradores destaque nessa empresa, porque é uma maneira dela mostrar que o objetivo está sendo alcançado. Perfeito? Está vendo como que é importante a gente entender e ter clareza sobre quais são os objetivos? Não é um passo muito simples. É pensar sobre a sua área. Começar a pensar sobre o seu próprio setor. Perfeito. Depois de você, então, compreender quais são as metas, quais são os indicadores do seu setor, é hora de você compreender quais são os projetos. Os projetos que estão em andamento, os projetos que, porventura, podem estar ali agarrados um pouco. Se você está assumindo esse novo cargo, é porque o profissional anterior pode ter deixado algumas coisas em aberto, né? Ele saiu, a empresa mandou ele embora por quê? Provavelmente algumas das ações ou dos indicadores não estavam indo bem. Ou se estão indo bem, esse é o seu momento, você entender o que está acontecendo. Então é ali, pegar os planos de ação da área, começar a organizar e estruturar esses projetos, entender as iniciativas que já estavam em andamento. E aqui, quando a gente está falando sobre entender esses projetos, a minha dica é o seguinte: converse com o seu líder imediato. Com certeza está passando na cabeça dele uma série de ideias, uma série de projetos e iniciativas para ele poder desenvolver ali dentro da sua área. Então ele está chamando você, um profissional qualificado, reconhecendo o seu esforço para melhorar o setor. O que está passando na cabeça dele? Quais são as iniciativas que ele está esperando? Então, alinhe com a alta liderança o que eles desejam, de projetos que estão em andamento ou de novos projetos. Perfeito? O Rogério fez uma pergunta interessante aqui. Qual é a diferença entre gerente e gestor? Quando eu estou falando sobre gerente, eu estou falando sobre o cargo formal mesmo, né? O gerente é aquele profissional responsável por um setor na empresa. Então, o gerente comercial, o gerente da produção, que cuida de toda a entrega dos materiais, né? O gerente de RH, enfim. Estou falando do cargo ali na hierarquia. Quando eu estou falando em gestor, eu falo um pouco sobre gerente, né? O gerente também é gestor, mas você pode entender o cargo de gestor de uma maneira mais abrangente. Né? É o líder conduzindo ali junto com a sua equipe as melhorias de uma área. Então, o dono da empresa pode ser um gestor, né? Até o coordenador ali com a sua equipe no dia a dia, dividindo as atividades, também pode ser um gestor. O importante aqui é a aplicação dos métodos de avanço, a aplicação da liderança. Isso aí que são as habilidades que um gestor precisa desenvolver. Seja ele um gerente, seja ele um coordenador, seja ele um diretor. Perfeito, Rogério? Obrigado pela sua pergunta aí. Tá certo, pessoal? Olha que interessante, então.
nós vimos aqui, eu mostrei aqui, 3, não sei se a gente conseguiu ouvir, depois eu vou tentar tratar esse som, tá, pessoal? Se for o caso, eu até subo essa live de novo, com um som um pouquinho maior e tal, que aí eu vou tentar tratar na edição. Mas então nós vimos aqui os 3 passos para você assumir o controle da sua área. Assumir o controle de uma nova gerência que você foi promovido e agora é responsável por. Ou assumir ali que você está mudando de uma empresa para outra e está caindo de paraquedas ali dentro da empresa. Então aqui a gente está falando desses 3 passos. Entender quais são os objetivos principais do setor, da área, como que essa gestão integrada funciona, né, as 5 dimensões da gestão, como que o dia a dia está ali organizado para oferecer essas entregas, e entender e compreender também os avanços do seu setor, olhando indicadores, olhando os projetos. Combinado? Curtiram, pessoal? Hoje o som ficou um pouquinho mais baixo. Semana que vem eu vou dar uma olhada nisso, né, para a nossa live da semana que vem. Com certeza é alguma configuração do microfone aqui. Tá certo? Beleza? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse tipo de material aqui, pessoal, é muito importante que vocês dominem isso, porque aqui você está desenhando a sua área, desenhando o conceito de como o trabalho está sendo realizado. E isso com certeza vai trazer maior clareza para você sobre como as coisas funcionam, maior clareza sobre o que deve ser entregue, o que se espera de você, certo? Então, ao invés de você chegar todo ali arrogante, tentando mostrar serviço no setor, é hora de você ir com mais humildade, ouvindo as pessoas, dando a oportunidade das pessoas contarem um pouco do dia a dia, contarem dos problemas. Com isso, o que você ganha? Você ganha a empatia do pessoal. É diferente desse novo gerente ou desse colaborador que até ontem estava aqui do lado com a gente e hoje está ali querendo ser o chefe mandão. Esse tipo de comportamento acaba gerando uma resistência nas outras pessoas. Então aqui é hora de você ir com humildade, conquistando a empatia das pessoas, dando a oportunidade das pessoas falarem problemas, mostrarem o que poderia ser melhor na sua área que você está assumindo. Conseguir, na verdade, ao invés da resistência à mudança, conseguir o apoio das pessoas para estarem juntos ao seu lado para avançar esse setor. Então você sabe para que o setor existe, como que esse setor realiza o trabalho e para onde vocês estão indo. Quais são os avanços que você vai levar essa área. Aí, gente, com certeza, não tem jeito. Você se torna um gerente 5 estrelas, oferecendo seu trabalho, ganhando reconhecimento da alta liderança e melhorando tudo. Perfeito? Curtiram, pessoal? Eu espero que sim, hein? Pessoal, muito obrigado. Muito tranquilo. O Jurandir falou que foi top. Beleza. Cássio também falou beleza. Boa noite para vocês. Curti bastante aqui. No final, tudo certo. Um abraço e até mais, pessoal.